e tudo aqui seja para a tua glória, honra, louvor, e o Senhor seja engrandecido. Nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, em o nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, Feche os olhos e cante, cantando ao Cordeiro uma canção. canção. Os que em ti se foram, Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o mais alto, Teu nome Teu nome é o maior, é o maior, Teu nome é sobre todos, sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, sobre todos, e os anjos e os anjos clamam, Santo, Santo, toda a criação, toda a criação, Santo, Santo, exaltado és, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre, E os anjos clamam, e os anjos clamam, Santo, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre, E os anjos clamam, e os anjos clamam, Santo, Santo, toda a criação, toda a criação, Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Feche os olhos, faça mais uma oração a Deus. Peça a Ele para limpar o seu coração, sua consciência, lhe perdoar e lhe dar condições para que você possa se aproximar dele como ele espera, como ele quer, de todo o coração, com sinceridade, com fé, para que ele possa se deixar de fato achar por você, você possa ter experiências com ele, ouvir a sua voz, agradá-lo. Ó Espírito Santo, abençoe, ou responda, atenda, faça, Senhor, com que de fato aqueles que vieram te buscar com toda sinceridade e fé, eles sejam abençoados. Seja, Senhor, glorificado através da nossa vida, desta reunião, deste culto, e que o teu nome seja glorificado. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, por favor. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz. Apocalipse 2. descendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas Muitas batalhas eu vou enfrentar. enfrentar. Quero aprender Quero aprender
ser somente servo e te obedecer. Cante para Deus, e se preciso. Se preciso for por teu amor morrer, Ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo. quem me odiar. Cante para Deus. Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Senhor, ser barro em tuas mãos. Cante, quero aprender, cante. Quero aprender a amar quem me odiar. Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Oferecer com mais fé. Oferecer a outra face. Face a quem na face me bater. Com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo vai em mim. Cante, batendo palmas, vamos lá. Quero aprender a amar quem me odiar. Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Mais uma vez, cante vocês. Quero aprender a amar quem me odiar. Usar as minhas mãos para contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida, holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender. Graças a Deus. Apocalipse 2. Olhe para mim, por favor. Depois a gente vai ler. Você precisa. É sempre importante a gente lembrar que não adianta só a palavra de Deus entrar só na mente de uma pessoa e ela ficar aqui na mente como um conhecimento intelectual. Isso não vai produzir fé, não vai produzir direção, não vai produzir mudanças. Ela precisa alcançar o nosso espírito.
O Espírito é a parte que comunica, acima de tudo, com Deus. Então a palavra de Deus tem que alcançar o nosso espírito. Para isso, tem que abrir o coração espiritual. Você tem que querer ouvir, tem que querer tem que ter um desejo de que Deus fale com você através da palavra dele, para que essa palavra produza vida, direção, fé, e o mais importante aconteça, ela seja colocada em prática. Há 15 dias, se eu não me engano, eu falei aqui sobre uma das cartas dirigidas às igrejas lá no Apocalipse. E expliquei que não adianta nada as pessoas se encherem de termos teológicos. Isso não adianta. Você tem que lembrar que muitas igrejas se gabaram de ter um grande conhecimento teológico. Muitos pastores cristãos, igrejas, denominações se gabam de conhecimentos teológicos. E muitas dessas igrejas, pastores e cristãos, com todo o conhecimento teológico, muitos deles estão envergonhando o Evangelho de uma maneira como nunca visto. Muitas igrejas, no carnaval, botaram blocos na rua. Muitas igrejas botaram bloco de carnaval no altar. Criaram agora com os membros carnais, né? Os blocos para dar uma de que, vamos evangelizar. Conversa fiada. É simplesmente para se misturarem com o mundo. E eu citei aqui alguns exemplos, né? Várias igrejas aí no carnaval com blocos. Pastores foram na Marquês de Sapucaí, eu falei de um, foram vários. Foram lá no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, abençoar o lugar, dizendo que o carnaval é uma coisa de alegria. Muitas dessas pessoas são cheios de conhecimento teológicos, estão por aí caídos. Igrejas colocando homossexuais, lésbicas no ministério. Coisas terríveis estão acontecendo e muitos dessas denominações e líderes, eles se encheram de conhecimento teológico, às vezes falam no altar, usam tantos termos teológicos que as pessoas não entendem nem o que estão falando, mas só para dizer, nós temos conhecimento. Tudo isso sem viver a palavra de Deus, sem se submeter, sem praticar, é para jogar no lixo. Esse conhecimento é para ir para o lixo. Não adianta estar cheio de conhecimento, escandalizando, vivendo de qualquer maneira. Então não é com esse objetivo que nós trabalhamos. O que queremos é que você ouça, saiba o que através daquela pregação o Espírito Santo está querendo falar com você, e você traga para a sua vida e você analise. Eu tenho que mudar, o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus quer, e colocar em prática. Então, já falei aqui algumas semanas, havia o João Batista, aquele que pregava arrependimento, que veio para preparar o caminho de Jesus. Inclusive, ele batizou Jesus no Rio Jordão. Aquele João Batista morreu rapidamente, ele foi decapitado. Porque ele pregava a verdade, ele foi decapitado. E havia os apóstolos, Jesus escolheu, tornaram-se deles apóstolos, foram morrendo. João, apóstolo João, foi o último deles, o que morreu por último.
João, com 90 anos, ele foi preso, enviado para uma ilha chamada Patmos, um lugar que é, inclusive, muito bonito atualmente, mas é aquela ilha prisão. Ninguém escapa, porque ela é cercada de ondas e águas violentas. Ninguém escapa, e para lá ele foi. Quebrar pedra, viver como numa espécie de escravidão, já tendo 90 anos. E lá na ilha de Patmos, na prisão, Jesus então revelou para ele os acontecimentos futuros a respeito da sua igreja, a respeito do que vai ocorrer com os salvos nos céus, o que vai ocorrer no inferno, no lago de fogo, o que vai ocorrer, a grande tribulação, o juízo que virá sobre esse mundo, o reino que Jesus vai estabelecer, todas essas coisas e outras tantas mais, foi revelado a João, lá na ilha de Patmos. E antes de ter a revelação sobre todas essas coisas, ele recebeu ordem para escrever cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, que atualmente é na Turquia. Essas igrejas, elas eram naquela região que atualmente é a Turquia. Cada igreja, uma carta direcionada diferentemente, de acordo com aquilo que Jesus via e que estava ocorrendo naquela igreja. Então a carta era escrita ao pastor, que é chamado anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então ser pastor, não é que o pastor é melhor do que os membros, melhor do que os outros, mas ele tem uma grande responsabilidade, Ser pastor não é o que muita gente pensa por aí. Então, para cada igreja, uma carta direcionada de acordo com o que Jesus via, de acordo com o que deveria ser feito. Dessas 7 cartas, já disse aqui, 2 igrejas foram elogiadas. Filadélfia e Esmirna foram elogiadas pelo Senhor Jesus. O agradaram de uma maneira extraordinária. 5 igrejas foram como se uma decepção. Falamos aqui de Laodiceia, fundo de poço. A 7ª carta foi para Laodiceia. E cada uma dessas cartas, elas representam, essas 7 igrejas, elas também são um símbolo da totalidade da igreja de Jesus nesse mundo. Cada cristão, ele se identifica, ou ele está identificado com uma dessas cartas que foi escritas. Então, ele recebeu, hoje eu quero ler aqui, sobre Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Éfeso, olha, uma cidade desenvolvida, era chamada de luz da Ásia. Éfeso ficava a 100 quilômetros da ilha de Patmos. É como se aqui fosse Éfeso e João estava preso lá como se fosse em Bauru, 100 quilômetros de distância, e em Éfeso havia também uma igreja. A igreja, olha um pouquinho, a igreja de Éfeso, ela foi muito bem fundamentada. Ela foi dirigida por Áquila, Priscila, ela foi dirigida por Timóteo num período, pastor, ela foi dirigida pelo apóstolo Paulo por pelo menos 3 anos, ela foi dirigida pelo próprio João. Então é aquela igreja que você pode dizer assim, passaram grandes homens de Deus ali e fizeram um trabalho extraordinário para fundamentar aqueles cristãos, aquela igreja, da melhor maneira possível. Então, vamos ler aqui. Ele diz assim,
Estas coisas, ao anjo da igreja, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então as cartas eram direcionadas para o pastor e consequentemente para a igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As estrelas representam os pastores. 7 estrelas, 7 pastores. Então Jesus está dizendo, quem está dizendo essas coisas? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, olhe para mim, as 7, Jesus está dizendo, quem está escrevendo ou dizendo essas coisas, sou eu, aquele que tem na mão as 7 estrelas. Então, as estrelas aqui simbolizam os pastores e que anda no meio dos 7 candeeiros, que anda no meio das 7 igrejas. Aí ele diz, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, quer dizer, a tua luta, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pôde suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olhe para mim, por favor. Então Jesus começa falando a respeito, olhe para mim, de um lado extraordinariamente positivo que havia na igreja de Éfeso. Eu conheço as obras de vocês, a perseverança de vocês, a luta de vocês. Vocês não suportaram, não aceitaram, no meio deles, os homens maus, que se diziam apóstolos e não são. Conheço a perseverança de vocês. Aquela era uma igreja formada por um povo que lutava pelo reino de Deus. Era formada por um povo que vivia a obra de Deus. Vivia. Existem cristãos, infelizmente, que eles vivem como? Eles vivem de uma maneira absolutamente egoísta. Eles vão à igreja domingo, oram, recebem oração, cantam, louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, devolvem os seus dízimos, entregam as suas ofertas e acabou. O que eles fazem pela obra de Deus? Às vezes nada. Você convida pessoas para vir à igreja? Não. Você ora pela igreja? Não. Você evangeliza? Não. O que eles fazem pela obra? Nada. É como se as coisas do reino de Deus não tivesse nada a ver com eles. Igreja de Éfeso não. Os cristãos de Éfeso trabalhavam. Jesus disse, eu vejo o labor de vocês. Vocês lutam pela obra. Vocês lutam pelo meu reino. Vocês perseveram. Vocês são batalhadores. Aquela era uma igreja de gente que lutava. Gente que lutava. Além de lutar, além de se lutar pela obra de Deus, eles tinham uma firmeza muito grande. Eles não aceitaram aqueles homens maus, malignos, que tentaram se infiltrar no meio deles, se dizendo apóstolos e não são. Eles simplesmente, aqui não e aqui não. Tem igrejas por aí que o diabo infiltrou pessoas e outros não precisaram nem se infiltrar. Eles entraram na cara de pau. A cara de pau. Tem igrejas por aí que agora elas estão dominadas por gente do diabo.
dominadas por enganadores, dominadas por pessoas que nunca se converteram, nunca se libertaram. Tem gente da pior espécie possível dentro de muitas igrejas e tendo autoridade nessas igrejas. Igrejas por aí que tem empresários que eles são colocados como pastor. De qualquer maneira, empresários que nunca se converteram. Mas eles são empresários, eles têm dinheiro, eles têm poder aquisitivo. Eles vão lá, dão um determinado dízimo. Se chega para o pastor, oferece uma coisa, oferece outra, o pastor então abre as portas para eles. Daqui a pouco você vê, aqui na cidade mesmo, não vou citar nome, né? Ele tem empresário, tem muito dinheiro, dono de imobiliária, muito dinheiro. Chegou numa igreja aí que as pessoas acham que a igreja da Presença de Deus. Rapidinho botaram ele lá dentro e ele dirige célula. E eu já atendi uma pessoa na época que o conhece muito bem, foi trabalhar para ele, falou: o sujeito de Deus não tem nada. Mas ele é empresário, ele tem dinheiro. Então lá ele até manda. Tem igrejas por aí que prostitutas se infiltraram, se tornaram pastoras. Prostitutas, são prostitutas. Elas são prostitutas. E elas se infiltraram ali, e ali elas estão lá. Elas estão no louvor, elas estão ali, elas estão... Então, o diabo trabalha para entrar. O diabo tentou infiltrar pessoas em Éfeso. Jesus conhece todas as coisas e disse: eu vejo que vocês não puderam suportar, vocês não suportaram aqueles que se diziam apóstolos e não são. O que eles fizeram? Fecharam as portas. Isso tem que ser feito. Isso começa na liderança. Isso começa na liderança. Então o diabo, ele trabalha. Igrejas que chegou lá, falou aleluia, já é obreiro. Falou glória a Deus, já é presbítero. Sacudiu, chorou, tremeu. Diz que viu não sei o que, já é isso, já é aquilo outro. O diabo entra, ele vai entrando. Ele vai entrando. Você vê que tem igrejas por aí que parece um terreiro de macumba. Terreiro de macumba. E tem igrejas que, por inclusive ambição financeira, o empresário diz: olha, ô pastor, essa pregação foi muito forte, eu nunca ouvi uma pregação tão forte. Aí o pastor se ilude com essa conversa, ou então ele é malandro. Ele é malandro. Tem uns que são bobos, tem outros que são malandro mesmo. Malandro ao quadrado, malandro. Aí ele olha, vê, esse é empresário, esse aqui, pô, traz esse cara para perto. Vamos discipular esse sujeito. Discipular, nada, ele está pensando no dízimo dele. Esse é um malandro. Então tem muitas igrejas onde muita gente que nunca tiveram nada com Deus, nunca se libertaram, nunca se converteram, elas entraram e estão lá. O que a igreja de Éfeso fez? A igreja de Éfeso fechou as portas para essa gente e diz assim, versículo 3: e tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, olhe para mim, eles eram perseverantes, eles passaram por lutas, permaneceram fiéis, eles eram ativos na obra de Deus, lutavam mesmo pela obra de Deus, pelas coisas do reino de Deus. Eles não deram chance para aquele pessoal mentiroso que se diziam apóstolos e não eram. Eles botaram para correr os pilantras. Até aqui Jesus está elogiando essa igreja, mas havia um problema. E que problema era esse? Jesus disse, versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Eu tenho, porém, contra ti. Tem uma coisa que é contra você. E o que é? Você abandonou o teu primeiro amor. Olhe um pouquinho para mim, por favor, para você entender isso. Há pessoas, dentro da nossa igreja tem pessoas assim. Há pessoas que vieram, passaram a crer em Jesus como Senhor, foram até batizados nas águas, são dizimistas, ofertantes, não se converteram, aquela mudança de direção não aconteceu. E existem pessoas que nem sabem o que é esse primeiro amor, elas nunca experimentaram isso, elas nunca viveram isso. O primeiro amor significa aquela verdadeira dedicação. Então, quando a pessoa conhece Jesus, abre o coração, se entrega de fato e de verdade, ela tem condições de saber o que é o primeiro amor. Então, da parte dela, começa a existir uma verdadeira dedicação a Ele. É o primeiro amor. É uma dedicação verdadeira. Tem gente que não sabe o que é isso. Tem outros se converteram, conheceram Jesus, abriram o coração e passaram a viver o primeiro amor, passaram a ter uma dedicação verdadeira ao Senhor Jesus. E essa dedicação verdadeira continua, prossegue. Tem outros que estão como a igreja de Éfeso, viveram o primeiro amor, viveram um período de uma verdadeira dedicação ao Senhor Jesus. E depois o que fizeram? Abandonaram essa verdadeira dedicação. Às vezes estão dentro da igreja, continuam dentro da igreja. Tudo que fazem, a coisa é feita mecanicamente. A coisa é feita mais na base da obrigação. A coisa é feita de uma maneira religiosa. Como é que está vivendo? Como é que é a sua vida em relação ao Senhor Jesus? Você está vivendo uma verdadeira dedicação a Ele? Essa dedicação continua, permanece a verdadeira dedicação? Tem gente que diz, não. Esse primeiro amor foi abandonado. Abandonou. Deixa eu falar. Agora como é que vive? Vive uma vida em relação ao Senhor Jesus na base da obrigação, mecanicamente. O que faz, o que tem feito não é com aquela verdadeira dedicação. Não há uma verdadeira dedicação. Esse primeiro amor foi abandonado. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Foram elogiadas, foi elogiada por vários motivos: perseverança, esforço pelo reino de Deus, trabalho, era um povo ativo, fechar as portas para os enganadores. Mas Jesus disse, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor, aquela verdadeira dedicação que vocês um dia tiveram em relação a mim, vocês abandonaram aquilo, e aquilo era grave. Tanto era grave que depois ele vai falar com eles, a gente vai ler ainda. Vocês precisam se arrepender. Então, olhe para mim, você está aqui, a primeira coisa que você tem que saber, vem cá, eu já vivi essa coisa do primeiro amor, eu abri meu coração
de tal maneira conheci Jesus e passei a ter uma dedicação verdadeira por Ele. Eu vivi, eu sei, experimentei, sei o que significa o primeiro amor. Se não sabe, é porque ainda não abriu o coração de fato, totalmente. É porque não houve uma entrega ainda. Então a vida dessas pessoas em relação a Ele é um negócio meio distante. Vem na igreja, ora, canta, recebe oração, devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, de repente foi até abençoado, mas é um negócio meio distante. É um negócio meio distante, a coisa é meio distante. O que a pessoa faz, ela faz mais ali à distância do que de todo o coração, com uma verdadeira dedicação, porque ela não sabe o que é isso, muito bem. Agora existem outros que não. Existem cristãos que se converteram, quando se converteram, fizeram uma entrega, rasgaram o coração e aí passaram a viver uma verdadeira dedicação. Jesus é primeiro lugar, as coisas de Deus é primeiro lugar. O que faziam com dedicação, faziam de coração, faziam com empenho, faziam com todo amor, com toda dedicação. O primeiro amor. Mas há cristãos que abandonaram isso. Abandonaram. E não tem desculpa. Não adianta dar desculpa. Não adianta dar desculpa. Eu deixei o primeiro amor porque eu vi pessoas assim. É desculpa. É desculpa. É desculpa. Se eu fosse, aí eu estou falando de mim, exemplo meu, não sou perfeito não, perfeito foi Jesus, mas eu vi gente enganando, trapaceando, fazendo a obra de Deus com malandragem, eu vi gente mentirosa, eu vi muitos péssimos exemplos do que significa ser um pastor, ser um homem de Deus. Eu vi péssimos exemplos, péssimos, você não tem ideia, péssimos exemplos. Se eu olhasse para aquele pessoal, me deixasse levar pelos exemplos que eu vi, e eu continuasse pregando, como estou pregando, mas se eu me deixasse levar por eles, eu seria um péssimo, um dos piores pastores possíveis, se eu pego aquilo lá e trago para a minha vida, mas não justifica. Não é porque eu vi pastor malandro, pilantra, sem vergonha, enganador, trapaceiro, opressor, pessimamente fez a obra, que eu vou, eu vou agora viver como eles. Não tem nada a ver. A minha vida com Deus é a minha vida com Deus. A minha oferta é a minha oferta, o meu compromisso com Deus é o meu, não tenho nada a ver com ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Não é porque fulano faz a obra de Deus relaxadamente que eu vou fazer. Não é porque fulano engana que eu vou enganar, não é porque fulano trapaceia que eu vou trapacear, não é porque fulano é malandro que eu vou fazer a obra de Deus com malandragem, não, de jeito nenhum, não justifica. Então, quem largou, quem abandonou o primeiro amor, de fato, olha, vivi o primeiro amor lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu me converti e eu passei a viver o primeiro amor, uma dedicação verdadeira ao Senhor Jesus, mas eu larguei essa dedicação, eu comecei a empurrar com a barriga, eu comecei a viver relaxadamente, eu comecei a viver mecanicamente. O meu relacionamento com Ele é um negócio meio mecânico, meio obrigatório, meio na base do empurrando aí com a barriga. Então você que abandonou o primeiro amor, você precisa fazer o quê? Você precisa se arrepender. Você tem que se arrepender. Jesus disse assim, versículo 4: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, essa é a saída, é o começo da saída. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olhe para mim, para a igreja de Éfeso, aí no sentido de congregação, Jesus está dizendo: lembra aonde você caiu. Então quem abandonou o primeiro amor não está de pé, está caído. Lembra onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e eu vou mover o teu candeeiro. Você vai deixar de existir. Você vai deixar de existir. Você vai deixar de existir. Eu vou fazer você deixar de existir, porque você abandonou o primeiro amor. Quer dizer, a igreja de Éfeso recebeu uma repreensão e uma afirmação de Jesus: eu vou mover do teu lugar o candeeiro. Você vai deixar de existir, caso você não se arrependa. Então, o que isso significa? Significa que quando o cristão abandona aquele que experimentou o primeiro amor e abandona o primeiro amor, ele inclusive pode perder a própria salvação. Igreja, no sentido de denominação, ela pode deixar de existir, porque ela abandonou o primeiro amor. E individualmente falando, você pode perder a salvação. Perder a salvação. Então, pode perder a salvação porque abandonou o primeiro amor? Pode perder a salvação. Por quê? Porque quando se abandona o primeiro amor, o que fica é obrigação, é um negócio mecânico, é um negócio por cima, é um negócio forçado. Não é um cristão que vive uma verdadeira dedicação a Ele. Não é um cristão que vive isso. Então Jesus disse: olhe para mim, lembra onde você caiu. E que isso quer dizer? A pessoa vinha no primeiro amor, dedicação, não tem nada de fanatismo não, dedicação total, verdadeira ao Senhor Jesus, às coisas de Deus, uma dedicação verdadeira. Ela abandonou isso. O que ela tem que fazer? Ela tem que dar uma olhada para trás. Tem que olhar para trás e falar assim: quando é que eu comecei a cair? Aonde foi que eu comecei a cair? Por que eu caí? Por que eu abandonei esse primeiro amor? Porque olhou para outras pessoas? De repente, tem gente que é fraca. Tem gente que, para ser influenciado positivamente, é uma luta danada. Você dá exemplo positivo, mas a pessoa, para seguir o exemplo positivo, não segue. Mas quando vê um exemplo podre, aí segue. Então tem gente que é fraca. Tem gente que é fraca, que vê um outro cristão empurrando com a barriga, vê um outro cristão escandalizando, mentindo, enganando, aí tem gente que é fraca e às vezes deixa de viver a fé por causa dos outros. Deixa o seu compromisso com Deus por causa dos outros, deixa a sua fidelidade por causa dos outros. Tem gente que é fraca. Eu não estou dizendo que é isso, mas a pessoa tem que analisar: eu abandonei o primeiro amor. Por que eu abandonei o primeiro amor? Abandonei o primeiro amor porque eu olhei para os outros. Tem alguns que olharam para os outros. Aí eu abandonei o primeiro amor porque Deus me abençoou na minha vida. E eu comecei a crescer os olhos nas bênçãos de Deus. A minha vida foi mudando, foi sendo abençoada. Aí eu cheguei num ponto assim que eu comecei a ser abençoado e eu cresci os olhos nas próprias bênçãos que Deus me deu. E aí eu, como quem diz, eu não estou precisando tanto mais não. Tem gente que abandona o primeiro amor porque passa por lutas, passa por problemas. Passei um momento muito difícil e aquele momento difícil me fez largar o primeiro amor. Uma coisa eu sei: Jesus está falando com quem abandonou, com Éfeso e com qualquer cristão que tenha abandonado o primeiro amor. Ele diz: lembra-te de onde caíste, onde você começou você caiu. Você caiu, lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro.
como igreja, Éfeso, você vai deixar de existir. Eu vou fazer você deixar de existir, porque você abandonou o primeiro amor. Com todo elogio que eles receberam de início, agora esta igreja tem que fazer o quê? Tem que olhar aonde caiu, se arrepender profundamente e voltar à prática das primeiras obras. Então, quando uma pessoa abandona, um cristão que experimentou o primeiro amor e abandona esse primeiro amor, não foi ninguém que arrancou dela. Jesus deixou claro: abandonaste, você que largou essa dedicação sincera, você que largou, abandonaste o primeiro amor. Então foi a pessoa que abandonou. Éfeso abandonou aquela verdadeira dedicação. Tem cristãos que abandonam essa verdadeira dedicação. O que tem que fazer? Primeira coisa, Jesus deu 3 orientações. Primeiro, dá uma olhada para trás. Lembra onde você caiu? Comecei a cair lá. Comecei a cair por aquilo, por causa daquilo, ou comecei a cair lá. Arrepende-te. Eu tenho que me arrepender profundamente. E eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que voltar à prática das primeiras obras. Aquelas obras que eu vivi com uma verdadeira dedicação, aquela maneira de eu viver dentro de uma verdadeira dedicação a Ele, eu tenho que voltar a praticar aquilo. E se não voltar, o bispo pode perder inclusive a salvação. Se tratando de igreja, ele tem como fazer a igreja deixar de existir. E individualmente pode perder a salvação. No final ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas era uma seita criada por um sujeito chamado Nicolau. Lá nessa seita havia idolatria, havia sacrifícios aos demônios, imoralidade, até relação sexual com animais. A seita do cara tinha tudo isso. A igreja de Éfeso odiava aquilo. Jesus disse: eu também odeio. Aí ele continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o Espírito Santo, diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, lá no paraíso de Deus, nos céus, haverá a árvore da vida. O vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é aquele que, pela fé em Jesus, ele vence o mundo e alcança a vida eterna. Esse é o vencedor. Ao vencedor, os vencedores também terão o privilégio de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então eu quero fazer uma oração. É simples e é o mais importante. Você tem que, eu não tenho condições de saber sobre isso. Você tem que saber individualmente. Eu já tive experiência do primeiro amor em relação ao Senhor Jesus. Abri o coração, me entreguei, passei a ter uma dedicação verdadeira a Ele. Tudo de coração, tudo com sede, tudo com desejo, tudo com fé, tudo com o coração aberto, tudo em relação a Ele, na verdadeira dedicação. Viveu isso? Não, isso nunca aconteceu comigo. Então você precisa abrir o seu coração, realmente se entregar, para que você o conheça e você passe a viver o primeiro amor, porque você ainda não viveu. Não, eu já vivi
conheci Jesus, abri o coração, me entreguei. Foi uma maravilha, uma dedicação muito sincera e verdadeira para com Ele. Mas eu abandonei essa coisa e venho meio que mecanicamente, na obrigação, na força, sabe? Não é aquela coisa de todo o coração, não é aquela coisa com a verdadeira dedicação, não é aquela coisa com um amor e uma dedicação verdadeira, não é. Vem na igreja, estou na igreja, tal, assisto reuniões, oro, recebo oração, mas agora não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas transmitindo. Jesus disse: lembra de você caiu, se arrepende, volta à prática das primeiras obras, senão eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Tá bom. Então, uma igreja, se tratando de igreja, uma denominação, uma congregação que abandona o primeiro amor, ela pode deixar de existir, abandonou o primeiro amor. Individualmente, o problema não é a igreja, o problema não é a liderança da igreja, o problema não é a congregação, o problema é individual. Eu, o bispo, deixei o primeiro amor. Então você corre um risco muito grande de perder a sua salvação. O que eu faço? O remédio é esse: olhar para onde você caiu, lembrar de onde você caiu. Eu comecei a cair ali, abandonei o primeiro amor, começou ali, aquilo ali, naquela época, naquele período, por isso, por aquilo, foi lá, o negócio foi lá naquele período, foi por causa daquilo, foi daquela forma que eu abandonei o primeiro amor. Lembra de onde você caiu, vai rasgar o seu coração, rasgue o seu coração para se arrepender profundamente. Eu tenho que me arrepender profundamente. Se arrependa profundamente, e volta à prática das primeiras obras. Naquela época orava com todo fervor, buscava, lia a Bíblia, me empenhava, coisas de Deus, dedicação total. Volta à prática daquelas primeiras obras, porque senão corre o risco de perder a sua salvação. Alguma dúvida? Sim ou não? Então vamos orar. Quem ainda não experimentou, tem que abrir o coração, se entregar para conhecer, de fato, saber o que é o primeiro amor. Quem mantém, continua no primeiro amor, não abandone. Continue dedicado, dedicada, empenhado, dedicação total a Ele, com toda a sua força e fé. Porque isso é fundamental para que você, inclusive, cresça espiritualmente. Eu abandonei o primeiro amor. Tem que abrir o coração, lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar. Tem que voltar à prática das primeiras obras. Não tem outro jeito. Tá bom? Fiquem de pé, vamos falar com Ele. Vamos invocá-lo no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Oferecer a outra face a quem na face me bater, com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto,
Assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender mais uma vez. Amar quem me odiar. Usar as minhas mãos Para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer. E assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os olhos, por favor. Ore. Fale com Ele. Com sabedoria. Você que nunca experimentou o primeiro amor, o que significa uma verdadeira dedicação ao Senhor Jesus. Abra o seu coração, entregue-se para Ele, peça o Espírito Santo para revelar Jesus de um modo grande ao seu coração. Peça o Espírito Santo para lhe dar o privilégio de começar a viver o primeiro amor, a verdadeira dedicação. Se você tem vivido o primeiro amor e o mantém dentro de você, você tem vivido uma vida de uma dedicação verdadeira a Ele todos os dias. Ore ao Espírito Santo para lhe ajudar e você nunca caia abandonando o primeiro amor. Mas você que está aqui e abandonou o primeiro amor quando se converteu, quando conheceu, passou a viver uma dedicação verdadeira a Ele, mas isto foi abandonado. Você abandonou o primeiro amor. Lembra onde você caiu? Quando foi? Por que foi que você abandonou o primeiro amor? Lembra onde você caiu? Arrependa-se profundamente e decida: eu preciso voltar e vou voltar à prática das primeiras obras, porque eu corro o risco de perder a salvação. Muitas são as pessoas que, por causa de outros maus testemunhos, abandonaram o primeiro amor. Muitas são as pessoas que, por causa de escândalos que viram, decepções que tiveram com outras pessoas que se diziam de Deus, abandonaram o primeiro amor. Muitas pessoas, simplesmente porque foram abençoadas, deram mais valor às bênçãos
e deixaram o primeiro amor. Outras abandonaram o primeiro amor porque passaram por lutas e pensaram que não era justo continuar nas lutas, vivendo uma verdadeira dedicação. A verdade é que ninguém arranca de nós o primeiro amor, nem o diabo, nem os homens, nem o mundo. Jesus disse para a igreja de Éfeso: abandonaste o teu primeiro amor. Ninguém arrancou de Éfeso o primeiro amor. Ninguém destruiu o primeiro amor que havia dentro deles. Eles é que abandonaram o primeiro amor. Então não há desculpa, não há ninguém que possa dizer: outras pessoas tiraram de mim o primeiro amor, outras pessoas me levaram a abandonar o primeiro amor. Não, é a própria pessoa que abandona o primeiro amor, porque há pessoas que viram maus testemunhos, presenciaram escândalos, outras que foram abençoadas grandemente, outras que passaram por muitas lutas, e nem por isso elas abandonaram o primeiro amor, porque o primeiro amor acontece dentro de nós, acontece dentro daquele que experimenta este primeiro amor. Ninguém tem condições, nem o diabo tem condições de arrancar de alguém esta verdadeira dedicação. É a pessoa que abandona. E o verdadeiro cristão que deseja ser o vencedor, ele sabe que ele precisa manter o primeiro amor. Ó Espírito Santo, abençoe. Está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo está falando hoje, especialmente com aqueles que abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Cabe a cada um tomar a sua decisão. Fale com ele, rasgue seu coração. Se você não sabe, não experimentou o primeiro amor, abra o seu coração, entregue-se a ele. O Espírito Santo tem o poder para revelar Jesus de uma maneira poderosa dentro de você, e você passar a viver o primeiro amor. Se você tem vivido o primeiro amor, peça o Espírito Santo para renovar a cada dia este primeiro amor dentro de você. E se você o abandonou o primeiro amor, arrependa-se. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-se e decida: eu vou voltar à prática das primeiras obras. Eu voltarei a viver como vivi no primeiro amor. E isto vai lhe abençoar grandemente. Sua vida espiritual tomará um outro rumo. Sua salvação se tornará mais assegurada dentro de você, e Ele será glorificado através da sua vida. Vem, Espírito Santo, fale com aqueles que querem lhe ouvir.
envolva cada pessoa que está aqui. Oferecer a outra face é quem na face me bater. Com tua verdade me comprometer, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, cante para Ele como se fosse uma oração. Levante as mãos. Amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para... Levante as mãos e cante. Comunhão, oferecer e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender com as fé, cante. Quero aprender como se fosse uma oração. Quem me odiar, usar as minhas mãos, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida, assim eu vencerei. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Com as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Fale com Ele o que você sente, deseja de falar. Ó Espírito Santo, ensina-nos, ensine ao teu povo, Senhor, o que significa viver o primeiro amor. Leve, Senhor, e ajude aqueles que querem voltar à prática das primeiras obras. Permita que aqueles que não sabiam o que é o primeiro amor, conheçam o primeiro amor. Envolva o teu povo, abençoa o teu povo, e que haja, Senhor, uma transformação no relacionamento deles para contigo. Que eles saibam se colocar diante de Ti, como aquele barro estava entregue nas mãos do oleiro, e ele formou o vaso da maneira como queria formar. E o Senhor disse: eis que vós sois como barro nas minhas mãos. Que assim aconteça. Renova a fé, as forças, e que especialmente aqueles que não conheciam o primeiro amor, que eles possam conhecer, viver e nele permanecer,
E aqueles que haviam abandonado, Senhor, o primeiro amor, que hoje tomem uma decisão, voltem à prática das primeiras obras, e o Senhor seja glorificado. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos, abençoar contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto. Assim eu vencerei. E assim eu vencerei. Podem sentar, batendo palmas. Cante. Quero aprender, Senhor, ser vaso em tuas mãos. Novamente, quero aprender. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão, oferecer holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.